Olá, pessoal! Então, hoje estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Para quem não sabe do que eu tô falando, eu vou deixar aqui em cima e lá embaixo o link para a playlist, onde eu explico um pouquinho, né? Tem o primeiro vídeo onde eu explico um pouquinho, o vídeo de apresentação, aí depois todos os outros vídeos que eu já fiz do projeto. Bom, basicamente eu me proponho a ler Dostoiévski do início ao fim, todas as suas obras, entre contos, novelas e romances. E a gente já tá no finalzinho aí, né, na reta final da primeira parte do projeto, que são os anos de provação dele, até 1849. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma novela dele que é muito especial pra mim. Não foi a primeira coisa que eu li dele, como vocês sabem, a primeira coisa foi Os Irmãos Karamazov, onde eu me apaixonei por Dostoiévski, que não poderia ser diferente, né? Mas eu acho que, se eu não me engano, foi a segunda ou a terceira coisa dele que eu já li. E essa é a terceira vez que eu tô lendo esse livro, que é Noites Brancas, ó, da editora 34, aqui que eu tô segurando. Por que eu tô falando isso? Porque eu, na verdade, li... Ai, gente, nessa edição aqui, ó. Olha isso, se acabando de... Gente, olha que vergonha. Quem tem um livro assim na estante, podem falar. Eu sei que todo mundo... Gente, tá de cabeça pra baixo. Meu Deus. Acabei de me tocar que tem uma parte que está de cabeça para baixo. Gente, vamos só ignorar isso. Ok, beleza. Arrumei. Foi essa daqui, ó, dos meus pais que eu li. Tem até o Dostoi aqui atrás. Mas aqui a gente tem o Jogador e Noites Brancas. Eu li os dois aqui nessa versão, né? Tá até marcado aqui. Acho que outra pessoa tava lendo. Mas enfim, eu li nessa versãozinha aqui. Essa foi a primeira vez que eu li nessa edição da editora 34. E é basicamente a mesma coisa, gente. Eu achei a tradução muito parecida. Mas acho que essa daqui eu gostei mais dessa edição. Mas bom, gente. Vamos lá, né? Conversar um pouquinho sobre a novela em si. Ela foi publicada em 1848, né? Um pouco antes dele ser preso. A gente vai ver isso, a gente vai conversar sobre isso, tá? Quando a gente terminar de falar sobre Nietoshka Nievanovna, que é o nosso romance, o último romance aí da primeira parte do projeto, aí a gente fala sobre a prisão dele e tudo mais. Mas esse aqui foi um pouquinho antes, né? Foi 1848. E nessa novela, gente, ele traz uma história de amor. Mas assim, ela é bem romântica, né? Ela tem traços muito românticos. Inclusive aqui no pós-fácil, escrito pelo Nivaldo dos Santos, ele fala o seguinte, ó. Ó, eu com meu óculos. Ô, gente. Ele fala o seguinte, ó. Nesta pequena obra-prima, a vitalidade literária do escritor se manifesta através da retomada de determinados motivos românticos, os quais conferem à narrativa um caráter singular no interior da vasta produção de Dostoiévski. Talvez, entre todas as obras do escritor, Noites Brancas seja a que mais se aproxima do romantismo, tanto pelo enredo quanto pelos recursos empregados. Em razão disso, essa novela pode até causar uma certa surpresa no leitor que já tenha tido contato com os grandes romances de Dostoiévski. E bom, gente, uma surpresa mais ou menos porque a gente também tem alguns elementos de romantismo no A Senhoria, que já tem vídeo aqui no canal, vou colocar aqui em cima. Mas existem muitas diferenças entre os dois. Só que para os críticos, né, na visão dos críticos, era tudo no mesmo barco, inclusive o Sil Belinsky, quem aqui tá me acompanhando desde o começo, se lembra do Belinsky? Sil Belinsky, que era um antigo amigo do Dostoiévski, escritor, ensaísta, crítico literário. Se ele estivesse vivo na época que o Dostoiévski publicou, né, o Noites Brancas, ele não teria gostado, eu acho que nem um pouco desse livro, porque olha o que Belinsky falou sobre a senhoria, que também tem essa pegada mais do romantismo, né? Olha o que Belinsky fala sobre a senhoria. Não sei se informei, escreveu o crítico, que Dostoiévski escreveu uma história, A Senhoria. Que lixo terrível! Cada obra dele é um novo declínio. Eu, de fato, o inflei, meu amigo.
ao considerar Dostoiévski um gênio. O principal crítico, nem se acha, né? O principal crítico, comportei-me como um asno, a enésima potência. Porque quando saiu Gente Pobre, quem lembra que ele chamou Dostoiévski de gênio por causa de Gente Pobre. E aí depois veio o Duplo, ele odiou, depois veio a Senhoria, ele odiou mais, ainda chamou de lixo terrível. E se ele estivesse vivo na época de Noites Brancas, eu acredito que ele também teria falado que lixo terrível. Não que a Senhoria seja parecida aqui com Noites Brancas. É mais ou menos. Tem muita coisa da Senhoria aqui também. O Dostoiévski, ele tava bem nessa pegada de romântico, né? Romantismo e o personagem principal, né? O narrador, quer dizer, não o narrador necessariamente, que na Senhoria não era, mas esse aqui é em primeira pessoa. Então, o personagem principal, né? Sofrendo, bem romântico mesmo. Mas eu acho que o Belinsky teria detestado a... Eu acho que tudo que Dostoiévski... Eu acho que Belinsky, se ele tivesse lido Os Irmãos Karamazov, ele teria detestado, porque ele pegou uma birra do Dostoiévski. Não pegou birra só das coisas dele, não. Pegou birra da pessoa, da figura do Dostoiévski, porque ele falava que Dostoiévski era muito egocêntrico. E não vamos negar que ele realmente teve um momento, né, de egocentrismo, mas enfim, eu acredito que Belinsky nunca teria dado o braço a torcer. Mas enfim, gente, falamos aqui um pouquinho sobre, agora vamos pra história de fato, né? Noites Brancas, então, se passa em São Petersburgo, nas Noites Brancas de São Petersburgo. E o que é isso? Durante o verão, né, o sol não se põe totalmente e alguns dias nós temos as Noites Brancas, que, como ele diz aqui, ó, ocorre quando a treva é substituída por algo leitoso, quase transparente, e os próprios habitantes parecem contaminados pelo férreo e o inusitado. Então é basicamente quando o sol não se põe totalmente, fica meio fantasmagórico, meio leitoso, assim, fica tudo meio branco, né? Como se fosse talvez uma névoa. Eu acredito que seja isso, né? Vamos até procurar. Gente, fiquei curiosa. Vamos lá procurar Noites Brancas. Eu não tinha nem procurado Noites Brancas em São Petersburgo. Bora ver o que aparece. Ah. Será, gente? Que era isso que eu tava imaginando. Não era isso que eu tava imaginando, não. Eu vou colocar algumas fotos aqui pra vocês, o que apareceu pra mim. Mas é uma coisa meio que, sei lá, um pôr do sol meio que rolando assim infinitamente. Foi isso que eu entendi aqui dessas imagens. Vou colocar aqui pra vocês, mas enfim, né? Continuando, se passa nesse momento, né, no verão de São Petersburgo. E aqui a gente acompanha um personagem principal muito romântico, extremamente romântico. Ele gosta de passear pela cidade, observando as pessoas. Inclusive ele observa que logo no começo do livro as pessoas estão indo pro campo, né? E ele não conhece ninguém, ele é muito sozinho, ele é muito solitário. Ele é romântico e ele meio que quer viver uma vida completa, ele quer viver uma vida romântica, ele quer aproveitar a vida como ela deve ser aproveitada. É esse o sentimento que eu tiro aqui do personagem principal. Ele quer viver a vida daquele jeito ao máximo. E ele quer uma vida romântica, cheia de amor, cheia de coisa boa, né? Mas infelizmente ele é muito sozinho, ele não conhece ninguém, ele é melancólico, né? Ele não tem namorado, não tem amigo, enfim. Ele até comenta aqui em alguns momentos que é bem triste, na verdade, que ele se sente muito triste no próprio apartamento, né? Ele é tomado por uma depressão grande quando está sozinho no apartamento, e por isso que ele gosta de caminhar, ficar caminhando por aí. E, bom, logo no começo, esse livro é muito curto, tá? É uma novela de 80 e poucas páginas. Depois a gente tem um prefácio aqui no finalzinho de, sei lá, 3 páginas. Então, realmente, o livro é bem curtinho. Dá pra ler em, tipo, poucas horas. Uma manhã dá pra você ler. Ou menos até. 2 horas, enfim. E, logo no começo, ele encontra uma menina, né? Chorando. Ele vê uma menina lá perto de uma ponte, se não me engano. Ela tá encostada assim e ela tá chorando e ele vê ela de longe.
E aí ele fica olhando pra ela e ela percebe que ele tá olhando pra ela também. Aí ela para de chorar e começa a andar. E aí ele começa a ir atrás dela e ela passa pro outro lado da calçada com medo dele, provavelmente. E aí ele, tá, eu não vou não, ela tá com medo de mim, eu vou ficar aqui no meu canto, mas eu vou ficar observando. Ocorre que aparece um senhor, eu acho que ele estava bêbado, né, não fala nada aqui que ele estava bêbado, mas fala que o andar dele estava, ó, de andar não tão respeitável, né, ia cambaleando e apoiando-se no muro. Então esse cara eu acho que tava bêbado. Vai chegando perto dela, vai chegando perto dela, quando chega perto dela, ela dá um grito, ah! Né? Ficou morrendo de medo do cara. E aí vem o nosso personagem principal aqui, o nosso narrador, que é o narrador, tá em primeira pessoa. Vem o nosso narrador para salvá-la desse cara. Então aí o cara, ó, chispa quando ele chega. E aí ele vai lá e começa a conversar com ela. E ela no começo tá bem assustada. E ele fala, não se assuste, nananã. E eles começam a conversar, conversa vai, conversa vem. E ele já está apaixonado pela menina, gente. O nome dela é Nastenka. Inclusive, quando ele pergunta finalmente o nome dela, ela fala Nastenka, e Nastenka é o diminutivo de Nastácia. Então, ele já fica muito feliz que ela fala pra ele chamá-la, né, de Nastenka. E aí, ele tá completamente apaixonado por ela já. Só que logo no começo da conversa, ela fala, eu só peço uma coisa pra você, nós vamos ser amigos, né, pra sempre. Já é bem russo, como eu já falei 1000 vezes aqui, gente. É um desespero de um dramalhão, né? Então assim, eles mal se conhecem lá. Em que página? Exatamente por conhecê-lo é que o convido para amanhã. Eu o conheço perfeitamente, mas veja, venha como condição, antes de mais nada, não se apaixone por mim. Isso não pode ser, eu lhe asseguro. Para a amizade, eu estou pronta. Aqui está minha mão. Mas apaixonar-se, não, eu lhe peço. E aí ele, eu te juro. Só que a gente que tá lendo sabe que ele já está completamente apaixonado por ela. E assim, eu fico pensando, por que ele já se apaixonou logo de cara? Será que ele realmente se apaixonou pela Nastenka? Será que realmente ele se apaixonou por ela? Ou ele é tão sozinho, né? Tá numa solidão tão profunda que ele estava desesperado, né? A alma dele estava ansiando por uma paixão e aí ocorreu quando ele conheceu alguém. Só para vocês terem noção do nível de solidão dele, olha aqui na página 17 que ele fala, né? Voltei para a cidade muito tarde e já tinha soado 10 horas quando me aproximava de casa. Meu caminho seguia pela marginal do rio, onde àquela hora você não encontrará viva alma. Na verdade, moro numa parte distante da cidade. Eu seguia e cantava, porque quando estou feliz, cantarolo sem falta algo para mim mesmo. Como qualquer pessoa feliz que não tem nem amigos, nem bons conhecidos, e que num momento alegre não tem com quem dividir sua alegria. Então assim, aí logo depois ele fala, súbito aconteceu comigo o incidente mais inesperado. Num recanto, apoiando-se no parapeito do canal, havia uma mulher. Então aqui a gente já percebe que ele tá ansiando, né? Ele tá louco pra ter alguém pra compartilhar a alegria. Então quando ele fica alegre, ele cantarola. Ele canta sozinho. E aí logo acontece isso, ele conhece essa menina. Então, logo que ela fala, não se apaixone por mim, ele fala, eu te juro, né? Ele já tá apaixonado, mas ele fala, eu te juro, porque ele também não quer perdê-la, né? E eles passam aqui 4 noites conversando. O romance dele se dá em 4 noites, né? Aqui nessas noites brancas em São Petersburgo. E assim, se não me engano, a primeira noite foi essa. A segunda noite, ela pede pra ele contar sobre ele mesmo. Me fala um pouquinho de você, né? A gente já começou a ser amigo assim tão rápido, agora me conte sobre você. Ele conta de uma forma muito poética da vida dele, né? E é muito bonita essa parte. Na verdade, é como se ele realmente estivesse escrevendo alguma coisa. Ela até comenta aqui, né? Eu acho tão bonitinho quando ela fala isso, ó. O Senhor fala maravilhosamente, mas será que não pode falar de uma maneira menos maravilhosa? O Senhor fala exatamente como se lesse um livro. Então, na verdade, é isso mesmo. Ele está praticamente escrevendo aí, contando da vida dele, dos anseios dele, dos sentimentos dele. Se abre totalmente para ela, como se estivesse escrevendo um livro. E aí, logo depois, ela conta da vida dela, né? Ele fala, e você conte de você, e ela começa a contar da vida dela. E o que a gente tem que entender aqui? Ela mora com a avó, e
o relacionamento dela, a avó dela é cega e esse relacionamento, né, é um pouco possessivo por parte da avó. Porque ela era um pouquinho encrenqueira quando ela era mais nova, os pais dela morreram, ela era órfã, né, foi morar com a avó. E aí ela era um pouquinho encrenqueira e aí a avó começou a segurar ela, né, ó, né, puxando firme aquela rédea curta. E aí, uma das coisas que a avó fez foi, durante o dia, prender a saia da menina na saia dela com um alfinete, pra menina não fugir. E teve até um momento que a menina acaba pedindo pra a criada ficar no lugar dela, prender com o alfinete, né, a saia da criada com a saia da avó, e ela ia visitar uma amiga. Ela foi visitar uma amiga. Aí voltando, a avó já tinha acordado, já tinha percebido que não era ela, né, deu o maior fuzuê. E aí ela fala, é por isso que a minha vozinha, né, a avó, ela me deixa grudada nela, porque eu realmente fui muito encrenqueira. Mas agora ela tá boazinha e tá com a avó. Ocorre que aparece um novo inquilino lá na casa, no mezanino, no andar de cima, no mezanino da avó. E ela, menina, né, a Nastenka, ela se apaixona perdidamente pelo inquilino. Bom, o inquilino leva ela e a avó pro teatro, né? Parece que também ele tá gostando muito dela, mas a gente não tem muita certeza, né? Se ele tá tão apaixonado quanto ela, porque a nossa visão é da Nastenka que tá contando a história. Só que aí, em certo momento, ela resolve se declarar para o inquilino, fala tudo pra ele que tá apaixonada, e ele fala, olha só, eu sou um pobre coitado, eu não posso cuidar de você agora. Não tem como a gente se casar porque eu não tenho nem como me manter. Eu tenho que voltar para Moscou, resolver umas coisas de negócio e aí depois que eu voltar, daqui a um ano eu volto e a gente se casa. Então assim, não ficou nenhum noivado certo, não teve anel, não teve aliança, não teve nada, mas foi a palavra dele. E ela acreditou na palavra dele, né? E ficou esperando ansiosamente pela volta dele. E aí, no dia que era para ele ter voltado, no dia que era para ele ter entrado em contato com ela, foi o dia que o nosso narrador, que não tem nome, tá, gente, por motivos assim, bem misteriosos da parte do Dostoiévski, mas eu acho que é porque não era pra ele ter muito nome mesmo, não. Era pra gente focar na relação e não no personagem, mas enfim, voltando. Foi o dia que ele encontrou ela nesse parapeito, né? Então ela tava chorando porque ele não tinha aparecido naquele ponto de encontro. E é bem triste, né? Aí ela chora muito pro nosso narrador, fala pra ele que é completamente apaixonada pelo rapaz e o rapaz não apareceu e que ela tá muito triste. E aí o nosso narrador, né, não sei porquê, mas se oferece, não sei por que não, né? Ele, ao mesmo tempo que ele tá apaixonado por ela, ele tá querendo realmente ser um amigo, né? Um bom amigo. Então ele fala que vai ajudá-la, fala pra ela escrever uma carta para levar, que ele levaria pra ele, né? Aí ela já tá com a carta pronta, aí ela aceita, dá a carta pra ele, fala, leva lá pra ele, né? Marque um ponto de encontro no dia seguinte ou daqui a 2 dias, não lembro agora direito, pra gente pra enfim, né? A gente ver se ele aparece, se ele realmente quer ficar comigo, casar comigo. E aí o nosso narrador faz isso, faz tudo que ela pede, né? E aí, bom, não vou mais contar o que acontece, porque, né, gente? Gente, eu quase falei o livro inteiro aqui pra vocês, mas eu me segurei, porque eu lembrei que eu tô dando spoiler, eu tô contando os contos, né? Enfim, até o final. Só que isso aqui é uma novela, eu não vou fazer isso nem com novela e nem com romance. Nossa, vai ser tão difícil comentar sobre os irmãos Karamazov, agora que eu tô pensando, não contando o final. Gente, não vai não, vou conseguir. Mas enfim, não vou falar o final. Leiam. Gente, 80 páginas, uma sentada você consegue ler e vale muito a pena, é lindo. Agora, eu já aviso vocês que vocês vão chorar. Isso vai acontecer, de fato, assim, realmente, eu já li 3 vezes e chorei todas as vezes. O final é muito triste, é muito comovente, não vou dar maiores informações, mas é comovente demais, muito emocionante, assim. Ai, véi, que aí tá passando por sofrimento amoroso. Não vou falar da parte de quem, né? Porque, enfim, alguém aqui vai sofrer, a gente não sabe quem. Quer dizer, eu sei, não é? Enfim, algum sofrimento tem que ter, né? A menina apaixonada pelo cara, que não tá aparecendo, ele apaixonado pela menina, então vamos
Vamos ver o que acontece aí. Mas enfim, gente, vale muito a pena. Dostoiévski, como sempre, não erra, não peca. Gente, eu sou fã mesmo. Brincadeira, gente. Ele, claro que todo mundo erra, né? Mas assim, não Dostoiévski. Enfim, gente, é isso, né? Próximo vídeo falaremos sobre Nietoshka e Ivanovna. Eu acho que no próximo vídeo, na verdade, que eu colocar aqui, vai ser sobre A Revoada, do Gabriel Garcia Marques, que eu ainda não comecei a ler. Vou ler essa semana, gravar pra vocês, pra tentar colocar final de semana que vem. Nosso projeto de leitura 12 livros pra 2021. Mas é isso. Espero que vocês leiam o livro, espero que vocês tenham gostado do vídeo e continuem me acompanhando nesse projeto maravilhoso que é ler Dostoiévski. Então, obrigada por assistir e até o próximo vídeo.